Hoje vivemos numa época que nós estamos aprendendo a passar tempo na presença de Deus. É um aprendizado passar tempo na presença de Deus, ter a presença de Deus. Nós estamos vendo esta possibilidade nos dias de hoje. Esta visão da presença de Deus no nosso meio. Há anos atrás, a gente não tinha essa visão. Para nós, Deus estava lá em cima. Deus estava numa região distante daqui. É assim que víamos a presença de Deus na minha geração. Deus bem distante. Mas hoje nós estamos tendo um outro entendimento. A presença de Deus no aqui e agora. Podemos viver a presença de Deus no aqui e agora da nossa existência. Como pode ser feita? Como vamos realizar essa presença de Deus no agora? Esta é a nova visão desta geração. Uma geração que descobriu o Espírito Santo. E através dessa descoberta, eles descobriram o caminho que vai apontar uma proximidade com Deus. Então vamos chegar a esse tópico, o lugar da presença de Deus. Viver na presença de Deus. Deus no nosso meio. É este o momento que esta geração está vivendo. Essa descoberta que podemos dizer é terra nova vista. A visão da presença de Deus em nosso meio. É este o lugar que esta geração, presente geração, está desfrutando. A visão da presença de Deus. E Jesus Cristo já tinha dito isso. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo disse: o reino de Deus é chegado. Isso quer dizer que Deus se aproximou de nós. Faz 2000 anos que Deus quer ter um relacionamento pessoal com o homem. E Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, vocês terão poder. Olha o poder de relacionamento com Deus. Jesus já tinha profetizado isto e garantido isto. Vocês vão até Jerusalém. Aguardem lá. Aí está o segredo da presença de Deus. Mas, através dos tempos, nós perdemos essa visão da presença de Deus. E ficamos cheios, repletos de religião. Ficamos cheios, repletos de doutrinas, de dogmas. E nos tornamos religiosos. E aí esquecemos a presença de Deus. Ficamos nos atos religiosos, nas rezas religiosas, e esquecemos a presença de Deus. Mas agora, nesta geração, nesse terceiro milênio, a descoberta do Espírito Santo traz de volta aquilo que desfrutavam os cristãos do primeiro século, a presença de Deus. Viver na presença de Deus. Viver com Emmanuel, Deus dentro de você. Na minha geração eu sabia Emmanuel, Deus comigo, só que eu não sabia como.
Porque na nossa cabeça o que se passava é que Deus estava no céu, lá distante. Mas hoje a pregação de Jesus Cristo, de que o reino de Deus é chegado, passa por uma outra visão. Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Quando Jesus disse isso, o que Jesus queria dizer? Que o reino de Deus está mergulhado no aqui e no agora. Que nós podemos ter comunhão com Deus, que Deus está tão próximo de nós que Ele é capaz de contar os cabelos da nossa cabeça. Jesus disse isso. Jesus disse que Ele cuida tanto de nós que um passarinho não é abatido sem a permissão dele. Uma folha não cai sem a permissão dele. Quanto mais vós, Deus cuida de vós. Jesus estava ensinando intimidade com Deus, o quanto Deus é íntimo. E tudo isso foi possível graças a Jesus Cristo. Pois no Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus nos comprou para Deus. E não somente nos comprou, mas como nos colocou no seu reino. Veja que é uma obra feita por Jesus Cristo. Jesus nos comprou para Deus e nos colocou no reino do Pai, no reino de Deus. Por isso que ele disse, o reino de Deus é chegado. Aprove a Deus dar a vocês, ao pequeno rebanho, o seu reino. E isso está dizendo que Deus quer ter intimidade conosco. Isso está falando da presença de Deus aqui e agora, no nosso meio. Nós podemos desfrutar a presença de Deus. Nós podemos ter essa marca, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Isso vai trazer efeitos enormes na nossa vida, efeitos de paz. E a gente vai poder entender Jesus Cristo quando Ele disse, a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A minha paz eu vos dou. Está dizendo que nós podemos entrar na paz de Jesus Cristo. Naquela paz que Ele demonstrou no meio daquela tempestade, do barco onde Ele estava envolvido, que Ele dormia tranquilamente, enquanto os seus discípulos se desesperavam, pois não conseguiam pôr o barco no rumo. O vento era forte e as vagas batiam com muita força no barco. E eles só viam uma perspectiva, vamos morrer. Enquanto Jesus descansava, tranquilo e em paz. É esse tipo de paz que Jesus quer dar. Que nós, ao passarmos pelo fogo, saibamos que Deus está conosco. Que nós, ao passarmos pelas tempestades da vida, saibamos que Deus está conosco. E isso vai nos trazer o mesmo tipo de paz que havia no coração de Jesus Cristo. O que é que Jesus tinha no seu coração? A presença de Deus junto dele. E isso fazia toda a diferença. Enquanto os outros homens tinham a confiança no seu braço, no seu conhecimento, para sair daquela circunstância de vendaval e de tempestade. Jesus tinha o conhecimento da presença de Deus. E é isso que hoje nós desvendamos no nosso horizonte desse terceiro milênio.
Deus conosco, através do quê? Do conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? Do medo, da doença, das fraquezas. Pois está escrito nas Escrituras. Ele enviou sua palavra e o sarou. Está no Salmo. Aí está a medicina de Deus. Sarou. Deus quer que nós tenhamos esta confiança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo que Ele está presente em nossa vida. E aquele exemplo daquele cego que largou a capa e saiu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o exemplo de atitude que a gente deve tomar. De não descansar enquanto Deus não nos ouvir. Isto é, devemos travar a nossa batalha até a vitória. Foi isso que aquele cego de Jericó nos ensinou. Enquanto que a turma dizia: meu, cala-te, não incomoda o mestre, cala-te. E quando dizia cala-te, ele gritava mais. Até que Jesus parou e o atendeu. E falou: o que é que você quer? Eu quero ver. Então recebe a visão. Você lutou, você batalhou. Você não desistiu. Embora os outros te desestimulassem, você lutou. Essa é a luta pela fé. Por que luta? Porque nós temos um adversário no campo espiritual que não quer que nós nos aproximemos de Deus. Ele quer nos manter distante de Deus e ele vai apresentar as muitas vozes do mundo, os muitos apelos do mundo, para que a gente passe olhando para o mundo, esqueça de olhar a presença de Deus. E assim a gente se perca, perde a nossa rota, perde a nossa direção, perde a presença de Deus. Aí vamos ficar no mato sem cachorro. É isso que o inimigo quer. Roubar, matar e destruir é a proposta do adversário das almas. É isso que ele quer. E ele vai lançar todas as suas vozes para nos distrair. E quem sabe trazer incredulidade no nosso coração. Quem sabe trazer tristeza no nosso coração. Trazer mágoa no nosso coração. E com esses fatores nós vamos nos distanciando de Deus. Vamos caindo no campo da incredulidade, no campo propício ao adversário, porque o justo viverá pela fé. É isso que Deus requer de nós, que nós tenhamos fé. E fé é coisa muito simples. É nós nos estabelecermos na palavra dele, frente à circunstância. O Senhor disse: eu não vou arredar o pé. Assim diz o Senhor: não vou arredar o pé. Eu estarei com você. Você vai passar pelo fogo, estarei com você. Você vai passar pelas tempestades, estarei com você. Porque nós sabemos que a tempestade vem a todo mundo. Os dias de inverno caem sobre rico, sobre pobre. Mas os filhos de Deus estarão firmes, estarão na presença de Deus, porque sabem que Deus está com eles. Por que Deus está com eles? Porque eles estão com a palavra. E a palavra é quem? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado Verbo Divino, a palavra de Deus. E quando nós temos a palavra, nós temos Jesus conosco. E Jesus disse: quem tem a mim tem o Pai. Então, o Pai está conosco. Através do quê? Da palavra. Por isso que Jesus dizia: pregue a palavra. Pregue a palavra, pois é ela quem vai levar fé ao nosso coração.
Assim como é feito no céu, é anunciada a glória de Deus, deve ser feito na terra, está no Pai Nosso. Então devemos anunciar a glória de Deus, e a glória de Deus é a sua revelação. E sua revelação vem através do conhecimento da palavra. Meu povo morre por falta de conhecimento. Então vamos trazer conhecimento. Vamos trazer a glória de Deus para a terra. Pois esta glória traz a sua presença. E nós andaremos como Enoque andou. Enoque andou com Deus. Mas Enoque foi tão perfeito no seu andar com Deus. Ele conseguiu achar esse caminho que Deus o tomou. Ele andou tanto na presença de Deus que Deus o tomou. E hoje nós podemos ter Jesus conosco. Através da palavra. Jesus, está escrito, Ele e a palavra são um. Quando nós pomos a palavra de Deus dentro de nós, nós estamos colocando Jesus dentro de nós. E Jesus é ungido. O ungido. O ungido está dentro de nós. Ele é a autoridade. A autoridade está dentro de nós. E o inimigo vai olhar para nós e vai ver que o ungido está dentro de nós. A autoridade está dentro de nós. E nós sabemos, e ele também sabe, que a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. E assim o jugo de Satanás, a doença, a falta de dinheiro, vai correr, vai ser quebrada. Porque a unção está conosco. Nós vamos dar ordem. Jesus, naquela cena do barco, ele falou para os discípulos, homens de pequena fé. Por que pequena fé? Porque eles não deram ordem para o vento cessar. E Jesus mostrou como deve fazer. Ele deu ordem e o vento cessou. E eles ficaram admirados. Que homem é esse que fala e os ventos obedecem? Eles não cumpriram essa ordem. Eles não deram ordem para o vento, para a tempestade, que ia trazer a morte para eles parar. Então Jesus falou, vocês são homens de pequena fé. Se vocês tivessem fé, vocês teriam dado ordem e o vento cessaria e vocês se alegrariam. Porque vocês vão reconhecer que Deus abençoa as obras das suas mãos. Está escrito, Deus abençoa as obras das nossas mãos, porque o ungido está conosco e a unção quebra o jugo. É assim que nós andamos na presença de Deus, nos enchendo da palavra. Quanto mais a gente ouvir a palavra, mais nos enchemos da presença de Deus e mais forte nós ficamos para quebrar todo o jugo do inimigo. É uma vida na presença de Deus. É andar na presença de Deus quando nós andamos na presença da palavra. Mais palavra, mais fé. Mais fé, a gente vai ficar mais forte. Mais cheio da presença de Deus. Valeu, né? Hoje nós aprendemos a comandar na presença de Deus. É uma grande descoberta. Vocês estão de parabéns. Este século está desvendando como andar com Deus, como Enoque andou. E é dessa maneira que nós vamos chegar à estatura de Jesus Cristo. E nós vamos dizer como Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, obrigado por essa palavra que nos ensina o caminho de Enoque, aonde vamos viver com Deus, com Cristo dentro de nós, Emanuel, Deus conosco dentro de nós, pois o reino de Deus é chegado. Nós vivemos mergulhados no reino de Deus, nós vivemos na presença de Deus. E tudo que pedir no meu nome, no nome de Jesus Cristo, Ele faz. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos, você espírito de enfermidade, espírito de morte, sai do nosso corpo, da cabeça à planta dos nossos pés, sai dos nossos órgãos internos, sai do nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, bucal, visual, nos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Sai também da nossa mente, espírito nervoso, rancor, ira, inveja, depressão, angústia e dor. Saia de nossas nações e de nossas vidas, espírito de pobreza, miséria e desgraça. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar
na liberdade dos filhos de Deus. Amém.